Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão aí pela sua companhia. Quero mandar um abraço para todos aqueles que estão nos bastidores, trabalhando para chegar essa programação para você. Muito bem, eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago, tudo bem? Olá, querido mestre amigo Nando, amigos, família Feal, todo mundo junto aqui nesse momento de oração, de união. Eu agradeço imensamente por compartilhar esses momentos juntos aqui com nossa programação abençoada, que seja uma nova alvorada ao nosso coração. Exato, né? Uma nova alvorada, um novo sol, uma nova luz aí em todas as vidas de todos nós, né? E se você quiser assistir, ouvir esse programa mais tarde, outro dia, daqui uma semana mais ou menos, né? Está lá no YouTube. Você vai lá na busca e coloca lá RBN/TVMM, procura lá o playlist do Alvorada e você vai encontrar esse programa lá, como outros programas também que temos na grade de programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Muito bem, então vamos lá, vamos falar hoje sobre buscai e achareis, né? E buscar, você pode buscar aquilo que você quiser e você vai achar aquilo que você muitas vezes quis achar, né? Porque depende da nossa vontade, depende daquilo que você está querendo, né? Então, buscar, né? Jesus falava, bate e a porta se abrirá, entendeu? Então, é uma ação anterior àquilo que você deve encontrar. Então, a gente precisa pensar pelo lado, né, Tiago, eterno, do ser eterno que somos, o que que nós estamos querendo para o nosso amanhã, né, Tiago? Olha, essa frase de Jesus é tão bacana, tá lá no Sermão da Montanha, quando Jesus diz para a gente buscar, para a gente bater, para a gente realmente ir atrás. E é tão importante esse pedaço aqui da fala de Jesus, esse momento da fala de Jesus, Nando, que você lembra que é nesse momento que ele faz aquele arremate, que ele diz assim que tudo quanto, pois, querei que os homens vos façam, assim também vós o fazer a eles, né? Porque é a lei e os profetas. É quando Jesus resume todo o evangelho, quando ele está falando, olha, gente, vamos buscar, vamos bater, e tudo aquilo que você quiser fazer para os outros, que os outros façam para você também, tá aí. Esse aí, eu estou resumindo a lei do amor nessas expressões. Então, é um momento muito importante onde ele traz esse ensino. E sabe uma curiosidade também, quando a gente olha lá na Bíblia, Nando, essa parte onde Jesus fala de buscar e acharei, está dizendo assim que esse é o capítulo onde Jesus nos incita, nos incentiva a oração. Não é curioso isso? Que esse pedido também traz como uma forma uma oração? Porque vamos nos colocar diante do nosso Criador, né, quando uma prece proferida com o coração, né, com a alma, né, nós vamos achar o quê? A resposta daquilo que a gente está buscando. Às vezes, elas não vêm da forma que a gente imagina, ou sonha, ou idealiza, mas ela vem dentro dos méritos que nós temos ou das reais necessidades nossas. Então, muitas vezes a gente vai falar, mas eu estava buscando isso e veio aquilo, mas talvez aquilo seja a real necessidade daquilo que a gente precisa no momento. Amanhã, talvez, aí nós vamos entender a lógica, né, divina, quando muitas vezes os mentores espirituais nos dizem determinadas situações, quando nós buscamos, né, alguma resposta através dos mentores espirituais, eles nos dizem determinada coisa, a gente não entende muito bem naquela hora. Às vezes até saímos muitas vezes insatisfeitos com aquela resposta, mas
aquela resposta nos levará àquilo que a gente está buscando. Se a gente estiver, né, com o coração sincero, verdadeiro, de que a gente realmente quer aquilo, que é algo que vai trazer benefício não só somente para nós, em primeiro lugar para nós, consequentemente para aqueles que estão à nossa volta, né, Tiago? É, e você sabe, assim, esse tema é tão interessante porque nós estamos falando disso, Nando, mas na verdade acho que Jesus está querendo, no fundo, falar o seguinte: olha, nessa relação com Deus, vocês devem sim, vamos dizer assim, porque a gente sente um silêncio de Deus muitas vezes, né? E que a gente ainda não está aprendendo a interpretar, como a gente está começando a aprender a se relacionar com Deus. E Jesus está incentivando: olha, gente, insista, peça, ore, busque, bata. E uma coisa incrível é, é que ele usa, se você lembra daquela parábola do Jesus Inico, do juiz Inico, onde Jesus fala assim: olha só que interessante isso, Nando. Ele fala assim, ó, você imagina o seguinte: um juiz que é, né, um homem injusto, e aí ele faz o juízo ali na cidade e tem uma viúva que chega pedindo para ele: olha, julga a minha causa, que tem lá uma pessoa que tem uma situação errada na minha vida, eu quero que você julgue a minha causa em relação a essa pessoa. E o juiz fala assim: olha, não me importune mais, né? Não vou ficar indo atrás desse processo, não. Não quis julgar a causa dessa viúva. Mas a viúva insistiu tanto, 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 que esse juiz injusto disse assim: olha, já que essa mulher me enche tanto, já que essa mulher está me enchendo tanto, então eu vou resolver o problema dela. Aí Jesus arremata essa parábola dizendo o seguinte: olha, tá vendo? Até esse juiz injusto deseja atender essas pessoas que estão ali pedindo. Então, que dirá Deus que é por amor? Então Deus fará justiça não só aquelas pessoas que simpatizam com ele, vai fazer com todos. Então pede sim, de dia e de noite, faça sim, busque a justiça, bata mesmo nas portas do céu, busque mesmo essa auxílio de Deus. E olha só, Nando, ele fala assim, ó, Deus fará justiça depressa. Não vai achando que Deus vai demorar atendendo, não. Ele fala assim nessa palavra: e Deus lhe fará justiça depressa. Não é interessante como ele incentiva a gente a orar e fala o seguinte: olha, Deus vai atender sim. Que dirá uma pessoa ruim faz isso com você? Imagina Deus. O pai que não vai, o filho pede pão, o pai não vai dar pedra, né? Então, muitas vezes acontece isso. E Deus é misericordioso. A partir do momento que talvez a gente, pela nossa ignorância, não saiba como pedir, como, né, buscar, ele nos atende, né, por amor a todos nós. Às vezes a gente, com aquela simplicidade, a gente vê muitas pessoas que têm aquela fé nata, né, espontânea, simples, humilde, e que proferem uma prece que não há necessidade de colocar palavras belas, né? Faz aquela peça, aquela prece, aquela busca, né? Com o coração e alcança, né? E alcança porque tudo isso está sendo colocado dentro de uma espécie de compreensão que está acima da nossa, muitas vezes, né? A gente sabe, né? O André Luiz mesmo, nos bastidores da vida espiritual, nos fala dos departamentos que cuidam muitas vezes daquelas pedidos, daquelas buscas através da oração, e muitas vezes uma criança que não tem muito consciência daquilo que está proferindo, mas que existe uma pureza naquele coração, e que no fundo aquela alma, aquele espírito está sentindo, por exemplo, pedindo por algum ente querido, por sua mamãe, né? Pede lá, mamãe está doente, e não sabe, muitas vezes não tem consciência, mas tem uma pureza de coração que atinge as alturas, né, que rasga essas energias que nos cercam. O André Luiz fala também, lembra daquela passagem que eles estão no plano espiritual, indo em direção à Europa, onde está acontecendo a Segunda Guerra Mundial, e aí eles vão se aproximando de um local, se não me engano, não sei se na França, em Londres, e, e eles, o mentor espiritual, o instrutor lá, com a equipe e o André Luiz junto, percebe que há uma luz ultrapassando as trevas que estavam sob a cidade de Londres, né? Que estavam com ataques de bombardeios e de angústia, de dor,
né, mortes que estavam acontecendo, e aquela luz rasgando tudo aquilo. E aí eles seguem aquela luz, chegando até o local onde era uma catedral, onde muitas pessoas estavam abrigadas dos bombardeios e estavam entoando hinos de louvor a Deus. E aquilo atravessou as trevas de tudo aquilo que estava acontecendo. Muitas vezes, nas buscas que nós fazemos, se a gente está envolto, muitas vezes, em situações infelizes, a oração, esse buscar, vai atravessar tudo isso e chegar, né, na espiritualidade maior. Tiago? Essa passagem é linda, né? Como o poder de uma oração mexe até com a natureza, não é, Nando? Se envolve em luz e a espiritualidade respeita aquele momento. Que bonito. E eu gostei que você lembrou dessa parte do quando Jesus também está falando do buscar e achareis, você lembrou bem, né, do pão e do peixe, onde ele fala: "Poxa, você vê, qual homem, né, dentre vós que dá uma pedra a um filho que pede um pão, ou uma cobra, aquele que tá um filho que está pedindo um peixe?" E olha os elementos que ele coloca, Nando. Um pão, que às vezes pode parecer uma pedra, onde ele compara algo comestível com algo que não é comestível, né? Ou ele coloca um peixe com aquela coisa que pode te matar, uma cobra, que tem um veneno que pode te picar. Ele exagera no exemplo para mostrar: olha, você vê, nenhum pai, nenhuma pessoa imperfeita, na mesma linha até, né, do juiz iníquo, né? Mesma pessoa, esse juiz injusto faz isso, que dirá Deus. Então, e muitas vezes a gente perde a esperança com Deus, perde a esperança de buscar, Nando. Quantas pessoas, às vezes, sofreram alguma injustiça, estão com o coração quebrado, elas já perderam a esperança de querer lutar, de querer até acordar, sabe? Uma pessoa que, quando acorda de manhã, já acorda desvitalizada, sem vontade para a vida mesmo, até para, e não digo nem para as coisas celestiais, Nando, eu digo até para as coisas mais simples do mundo, de fazer um simples café. Às vezes ela viveu alguma desilusão, a espiritualidade está tão morta nela que até a vida cotidiana que ela estava tão acostumada a fazer, às vezes ela não tem mais vontade nem disso, né? Nem de buscar as coisas simples dela. E aí a gente vê até pessoas, né, Nando, que determinados tipos de doença, a pessoa começa até a se descuidar, ela fica até com a aparência, né, totalmente alterada, nem parece ela. Ela fica até assim tão fora de si que o dia a dia parece tão difícil, né, amigo? Sim, né? E o que a gente precisa eh, olhar é que esse buscar e achareis, se a gente for lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira frase que aparece é: ajuda-te, e o céu te ajudará. Então a gente precisa se ajudar. Se a gente sente que acorda de uma maneira assim, muitas vezes, né, difícil, que a gente já tá com o humor, né, num nível baixo, a nossa autoestima também está baixa, a gente precisa buscar ajuda, né? Então, ajuda-te, que o céu te ajudará. Tem essa questão também. Não é que tudo vai cair, como a gente fala no popular. Não adianta, não vai cair do céu, não. Né? A gente não ouve falar isso. Então, se não vai cair do céu, é porque exige de nós um esforço também. Né? Se a gente quer, eu falo assim, ó, busca, esse busca já está significando que a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Achareis, já é a consequência daquilo que a gente, do esforço que a gente fez antes. Então, é por isso que também depende de nós. A gente tem que estar com isso claro, no nosso pensamento, no nosso coração, que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Senão o resto não funciona, porque a gente precisa aprender como funciona, né? Então aí a gente entende, um milagre, aconteceu um milagre, mas não houve nada antes desse milagre, né? O milagre não exigiu que a gente também acreditasse, que a gente fosse, né, se empenhasse. Não adianta, o milagre não vai vir, cair do céu, como, né, a gente fala aí. Ele vai ele vem quando a gente vai, quando a gente busca e a gente acha, né, que Lindo, e você sabe que o que você está dizendo aí é que os Espíritos falam no capítulo 25 do Evangelho, porque eles dizem o seguinte: olha, o ajuda-te, o céu te ajudará, representa o princípio da lei do trabalho e também da lei do progresso. Ele fala o seguinte: olha, nesse processo de ajuda-te, o céu te ajudará, de busca, de bater,
né, para ser aberto, de abrir-se-vos-á, envolve também você colocar em ação a sua inteligência. Olha só, Nando, como é? E os espíritos vão dizendo que as invenções, todo o progresso, tudo isso vai depender do nosso empenho, Nando. A espiritualidade não vai nos entregar de mão beijada, porque seria muito injusto, né? A gente cometer os desatinos, cometer as nossas, né, as nossas loucuradas por aí, e a gente receber sempre, sempre, sempre o beneplácito de Deus, sem imotivadamente. Quer dizer, cadê onde a gente vai aprender a se comportar? Não é? Cadê onde a gente vai se esforçar, buscar desenvolver nas pesquisas, na nossa inteligência, buscar um modo de sair daquilo, Nando. Olha só, buscar onde a gente está errando, onde a gente pode encontrar forças. Olha tanta coisa que a inteligência vai nos dar de caminho para a gente realmente se transformar numa pessoa fortalecida por dentro, porque a gente não vai ser quando a gente olha um espírito de luz, ele não é uma casca de mentira, né, Nando? Ali não tem uma luz de LED iluminando, aquilo ali é a força interior dele, é o coração forte, firme, que já passou por tanta coisa. Então aquilo é uma luz de verdade, ele sim tem moral para dizer, não tem como enganar, né, Nando, no reino do céu, tem como enganar no céu, não é? Não é luz artificial, né? É uma luz conquistada. E a gente Exato. sabe, né, nas pesquisas aí que os cientistas fazem, né, a gente vê que o cientista, ele lá se debruçou anos a fio para encontrar, né, uma solução para aquele problema, né, o próprio Thomas Edison lá na invenção da lâmpada, é, falhou mais de 900 vezes, na 901 ele conseguiu, né, trazer o invento da lâmpada. E assim também a gente deve fazer, é um esforço, porque senão os amigos espirituais entregariam para nós tudo assim mastigadinho, né? Toda a fórmula para a gente encontrar a solução, mas não é bem assim, né? Nos livros dos espíritos, em outros, até o próprio André Luiz, até no livro Cartas de uma Morta, quando a mãe do Chico faz visitas em outros planetas e a gente então sabe que existe vida em outros planetas, que existem seres, quando a gente fala daqueles espíritos que vieram para cá de outras esferas mais superiores e reencarnaram aqui, né? Eles vêm trazer um conhecimento, mas que a gente precisa trabalhar para adquirir esse conhecimento. Eles vêm trazer exemplos para que a gente possa entender que a gente precisa fazer a nossa parte, senão a gente teria aqui muito fácil, né? Os seres ali adiantados de outros planetas viriam aqui e entregariam de mão beijada para nós. Mas não é assim que funciona, a gente precisa fazer a nossa parte. Todos nós temos a capacidade instalada em nós, né? Que a essência do nosso Criador está em nós, e a gente precisa ir descobrindo isso, trabalhando isso, estudando, se esforçando, a cada reencarnação, subindo um degrau, fazendo a nossa parte, aí nós vamos chegar, né, mais acima, naquela busca, né, que acaba por a gente achar aquilo que a gente sempre trabalhou, colocou o nosso empenho, o suor, a vontade, aí que nós vamos ter resultados, né? E quando a gente tem o resultado, quando a gente acha, a gente fala, puxa, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Ele me deu a oportunidade de eu conseguir, através desse esforço próprio, chegar naquilo que há muito eles já sabiam que a gente poderia chegar, né, Tiago? Lindo, lindo, Nando. E é aquela pergunta que você fez, aconteceu um milagre, mas o que aconteceu na verdade antes do advento do milagre? O que foi, né? Você lembra daquela mulher de Tiro e Sidom, Nando? Ela andou mais não sei quantos quilômetros até para chegar a Jesus e falar: olha, minha filha está lá com um problema de obsessão gravíssimo. Tá se envolvendo lá, como na Bíblia, ela é endemoniada, tá sofrendo um processo de obsessão gravíssimo. Me ajuda, Senhor. E Jesus honrou o esforço daquela mulher, né? Então, ela sim se esforçou e buscou. Eu acho que, e até os espíritos alertam uma coisa muito bonita, né, nesse capítulo 25 também. Eu recomendo que os amigos leem lá, seja no Evangelho em Casa, ali. Espera um minutinho, é tão importante esse capítulo. Ele vai falar o seguinte, Nando: olha, você vê a humanidade no começo da sua inteligência só usava, né, o seu raciocínio para encontrar alimentos. Mas agora a nossa inteligência tem que ser usada para algo mais,
para a gente se desvencilhar das nossas dificuldades, buscar o melhor caminho. E principalmente, Nando e amigos, a gente precisa entender que é uma participação junto com Deus. Por exemplo, assim, Nando, imagine que Jesus chamou Deus de pai, né? Jesus se colocou numa condição de filho e nós temos essa paternidade. Um pai não dá o material, matricula o filho na escola, dá o material, mas o filho tem que fazer o quê, Nando? Ele acorda cedo, ele completa o curso. Então, uma coisa é a parte do pai, outra coisa é a parte do filho. E quando a gente entende isso, Nando, eu acho que é aí que está a nossa sabedoria, usar a nossa inteligência para a gente saber se colocar no lugar certo, não entregar tudo na mão de Deus e também não achar que a gente faz tudo de peito aberto sozinho sem Deus nos ajudar. Entender que ele tem a parte dele e nós temos a nossa parte. Quando que a gente entende isso, Nando, acho que a gente caminha mais rápido. A coisa muda de figura, porque a gente sabe o que pedir, o que não pedir, o que seria lícito a nossa oração, o que Deus se agradaria vendo o nosso esforço. Olha só que bonito. Então, você vê como a nossa inteligência agora não vai só, como os Espíritos explicam aí no capítulo 25, só para agora, para buscar os alimentos. Agora a nossa inteligência está sendo usada de uma outra maneira. E essa outra maneira é a gente entender o verdadeiro sentido do relacionamento com Deus, não é? É, claro, é uma via de duas mãos, né? Ele vem, ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Se esforçar, fazer tudo isso. E somos, né, co-criadores. É como você falou, o pai dá o material, a gente tem aí, né, toda essa abundância à nossa volta de recursos, vindo, né, do cosmos aí, a natureza que nos cerca aqui no planeta Terra. E aí, através desses elementos, a gente começar a criar, a trazer benefícios para aqueles que estão à nossa volta, né? E isso é a gente usar, a gente ser agradecido de um lado, né? E por outro a gente ser aquele que se empenha, que faz em parceria com Deus, Ele dá para a gente essa oportunidade, né? Ele cria tudo, é perfeito, mas e a nossa parte para a gente se tornar também? Jesus disse: vocês podem fazer tudo aquilo que fiz e mais ainda, né? Por quê? Porque a gente tem essa condição, ele nos dá essa oportunidade. Quando a gente vem escalando de reencarnação em reencarnação, isso significa que ele está nos dando oportunidade. Ele não nega para nós essa oportunidade e nos oferta ainda à nossa volta uma abundância de recursos que muitas vezes a gente não valoriza, que muitas vezes a gente despreza, eh, a gente esbanja, a gente devassa, né, os recursos e a gente vai sofrer as consequências disso, naturalmente. O que está acontecendo no planeta, os homens não olham para isso, a gente só quer eh, prazer em tudo aquilo que está. Deus também não nos nega isso, mas quando a gente passa de um limite, né, ou quando a gente sabe que a gente está abastecido aqui de alimento e irmãos nossos em outras condições do planeta, mesmo aqui no nosso país, não têm com o que se alimentar, então a gente vê que alguma coisa não está certa, está errada. Tem um desequilíbrio aí nessa balança. E aí a gente tem inteligência suficiente para equilibrar isso. A gente cria tanta tecnologia e não sabe dividir o pão, então alguma coisa está errada, né? Deus não agiria dessa forma. Então a gente tem essa capacidade de um dia investir na fraternidade e trazer esse equilíbrio para o planeta. E equilibrando entre nós humanos, vai se equilibrar toda a natureza que nos cerca, né? E aí tudo vai estar numa condição harmoniosa, que né, já um passo no planeta de regeneração, onde a gente passa e começa a entrar numa faixa vibracional em que as coisas começam a se assentar de uma forma justa, equilibrada, harmônica, e isso que a gente precisa buscar, né, Tiago? O Jesus aí, né, nos recomenda nesse de buscar e acharei, ajuda-te, o céu te ajudará, batei e se abrir-vos-á, né?
É verdade. Você me fez lembrar de uma coisa. Você imagina, Nando, Kardec perguntou assim: poxa, mas essa preocupação que você está tendo, né, da distribuição diferente de recursos. Os espíritos falam: poxa, mas se a gente distribuísse igual para todo mundo, né? Os espíritos falam o seguinte: isso ficaria por um curto período de tempo. Porque a desigualdade é própria do nosso tempo. Nem todo mundo, não é, Nando? Busca, nem todo mundo bate. Tem umas pessoas que só quer, ó, só receber. Então, naturalmente, nem todo mundo faria a sua parte. Então, a desigualdade é própria dessa nossa faixa evolutiva. E aí fala assim, então não tem como? Não, a gente tem que se esforçar, como o Nando comentou, a gente tem que se esforçar, fazer a nossa parte. Mas só vai mudar nesse processo que a espiritualidade está fazendo, tirando quem não se adequa e colocando, né, pessoas, entrando pessoas melhores ou permanecendo aquelas boas. Então, Nando, a gente achar que a gente não vai conseguir resolver todo o problema, a gente tem que lutar, mas essa desigualdade é própria desse momento. Nós temos que aprender a viver nesse momento de dificuldade. Olha que interessante, essa escola é meio complicada mesmo. Essa faixa evolutiva é assim mesmo, porque nós somos imperfeitos ainda. E aí eu acho tão lindo, porque tem aquela expressão, né, Nando, de ganhar a vida eterna, como a gente vê no texto bíblico, que a gente já aprendeu que a tradução correta disso é estar num estado de celestialidade, num estado, né, de conexão com Deus. Olha só, Nando, agora com a nossa visão espírita, o que o Paulo fala aqui em Romanos 2. Ele diz assim, ó, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, segundo as suas obras. Olha só, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, segundo as suas obras. Ele considera a vida eterna, olha só, que agora a gente entende o que é isso, né? Aos que perseverando em fazer o bem, buscando glória e honra e imortalidade. Olha isso, Nando. O que o Velho Testamento já diz, o que a doutrina espírita sempre batendo até, como Paulo é maravilhoso, né? Como ele vai certinho no que a gente está aprendendo aqui. Realmente é buscar e achareis. Paulo, né, estando à frente do nosso tempo já, né, lá atrás e já, né, colocando essas afirmações aí, é muito importante a gente olhar que Deus não nos desampara. Quando ele coloca pessoas assim, espíritos como Paulo e outros que vieram e chegam, é justamente para nos dar uma orientada, né? Porque a gente se perde muitas vezes no caminho, né? Enquanto ainda estamos em dor, né, e expiação aí, provas e expiações, ainda estamos nesse processo necessário, quando você colocou de aprendizado aí, né? De ainda a gente crescer através dessa situação de dor, porque aí a dor muitas vezes é um despertar para o espírito, né? Porque nós muitas vezes ficamos, não retrocedemos, mas a gente muitas vezes não sai do lugar, né? A gente volta no mesmo ponto que nós deixamos, vamos supor, de uma reencarnação a outra. Não que a gente retrocede, mas a gente volta no mesmo ponto que a gente parou, né? Não volta para trás, mas que fica parado no mesmo ponto, fica. Então a gente precisa avançar. O progresso, ele vem de roldão e leva. Se quem estiver indo e seguindo essa onda, vai na onda. Quem não for, quem não quer ir, vai ser arrastado. E, aí existe aí as teorias, existem todas as afirmações, as previsões de que a gente vai ter a separação do joio e do trigo. A gente sabe disso, né? Que pode acontecer, né, Tiago? Com certeza, é isso que vai acontecer. Por isso que esse pedido da gente trazer o evangelho para o nosso coração, Nando, é urgente. Porque nós estamos num momento de realmente separação dos bodes, das ovelhas, do joio e do trigo. Não por maldade de Deus, é porque a pessoa que não está comprometida com a sua reforma íntima, Nando, já não encontra mais campo aqui. Muitas pessoas mais sensíveis, né, estão sentindo uma mudança energética no nosso planeta, sentem que realmente a coisa está mudando. E quem não se adequar, não é por maldade, mas começa a atrapalhar até, entendeu? Então a gente está querendo buscar isso aí que o Nando está dizendo, da igualdade, da gente se buscar, né? Exatamente, tem gente que não está se adequando, não está querendo se adequar a isso. Então a espiritualidade está dizendo: buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. São as nossas obras que farão a diferença. Eu acho que isso, essa parceria com Deus que fará a diferença.
Então, essa lição ela é muito pertinente, Nando, porque a gente não se sente sozinho e, ao mesmo tempo, não se sente autossuficiente. A gente precisa aprender isso. Eu vi uma coisa interessante que se a gente permanecer no ponto que a gente está, a gente vai para o paralelo, né? A gente vai para o paralelo e permanece no mesmo. Quando a gente fala de mudança de um planeta para outro, se acontecer de espíritos serem mudados para um outro planeta, não vai para um planeta inferior, vai para um planeta semelhante. Então, vai no paralelo. E aqueles que, de repente, forem é, abençoados pelo seu esforço, pelo buscar e achareis, ele vai para um plano, então, aí vai na horizontal aqui, né? Vai na vertical, vai para a vertical ou vai para a horizontal. Então, depende de nós, depende da onde, como a vibração nossa está para estar se conectando com essa mudança. A mudança se fará, não tem como não se fazer. Ela faz parte do progresso, da evolução. Natural que isso aconteça. Mas só pensar que a gente não vai ser colocado num lugar inferior ao qual nós estamos hoje, já é um alento. A misericórdia de Deus trabalhando, né? Deixando a gente numa condição idêntica, igual a que estamos hoje, se a gente não merecer algo melhor, não é, Tiago? Nando, e essa coisa de como se Deus estivesse fazendo essa leitura dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, como você colocou, numa linguagem assim, nossa, né? Olha só o que o Velho Testamento, o profeta Jeremias, recebendo uma mensagem mediúnica, diz assim, ó, eu, o Senhor, né? Ele recebendo como se fosse a palavra de Deus para nós, né? Sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens. Olha só como dá a entender. A fim de entender a cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Olha aí, Nando. Eu examino os corações, a mente dos homens. Deus está tentando entender o que que a gente pensa, o que que a gente sente. A todo momento Ele está ali em contato conosco, nos sondando, nos compreendendo, tentando. Você vê, porque quando a gente pede, Ele compreende exatamente o que a gente está pedindo. Ele fala: peça sim, busque, se esforce, faça e aconteça, porque você está sendo julgado de acordo com as suas obras, aquilo que você quer. Não é, Nando? Tem gente que quer as coisas materiais, ele vai ter as coisas materiais, ele vai ter as coisas materiais. Só que, infelizmente, ele vai arcar com todo o peso disso. Até Jesus uma vez falou, né, Nando? Olha, você que faz as coisas e gosta de se vangloriar daquilo que você faz, e do aplauso das pessoas, muito bem, você vai ter o aplauso. Só que agora não peça mais nada para Deus, porque aquilo que você pediu, você já teve. Não é mesmo? Por isso, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós buscamos, né? Para não achar aquilo que é indevido, que não vai nos servir. Muito bem, com essas palavras aí do nosso querido Tiago, a gente vai para o momento de oração, de prece, de vibrações aqui no Alvorada. Então, é um momento que a gente se conecta com os benfeitores espirituais. Então, a gente sempre recomenda deixar um recipiente de água ao lado, para que os benfeitores, na hora que você ouvir, que você assistir esse programa, eles vão trabalhar. Então, vamos para esse momento de prece, oração e vibrações. No momento, então, vamos chamar o nosso querido Tiago para ele nos conduzir aí com suas palavras num momento de prece, oração e vibrações. Vamos lá, Tiago? Então vamos lá, meus amigos, com muito carinho, a gente unindo os nossos corações. É um momento muito importante do nosso programa, momento onde a gente se une mais e mais nesse momento de cura, momento de tratamento para a nossa alma. Então eu peço, Senhor, fortaleça o nosso coração, que o Teu Evangelho permaneça firme dentro de nós. Amado Pai, humildemente, nos submetemos a Ti e pedimos que veles por nós, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos passos, Senhor. Nos proteja de todo mal que venha eventualmente e indevidamente a cruzar o nosso caminho. As pessoas que queiram nos prejudicar, às vezes a gente tem uma desavença no trabalho,
uma desavença em casa, as nossas dificuldades. Senhor, olhe também por toda essa nossa causa. E aquelas pessoas que você sabe que está precisando de saúde, mentalize elas nesse momento, como o Nando sempre nos ensina, né? Moldure elas num quadro de luz, mentalize dando um abraço nela. Às vezes ela está acamada, está ali numa cadeira de rodas, está num momento de dificuldade, mentalize ali onde ela esteja, que a luz do Cristo invada o seu quarto, o seu leito, que essa oração chegue dando sustentação e calor ao seu espírito. Senhor Jesus, o Senhor conhece cada um de nós na intimidade. Sustenta-nos, Senhor, a nossa fé, a nossa perseverança, no trabalho, no Evangelho e na nossa reforma íntima. Por isso, Senhor, pedimos a Tua bênção. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Que bom a gente poder, né, se comunicar com a espiritualidade. É um momento de comunicação mesmo, de integração, de ligação com a espiritualidade. Para então manter no ar esta rádio e esta TV, a gente pede sempre para você se tornar sócia ou sócio do Clube Amigos da Boa Nova. É bem fácil. Nós temos aí os canais de comunicação, onde você pode ajudar essa imagem, esse som, esse áudio chegar em tantos lugares do nosso planeta onde não tem centro espírita, por exemplo. Então vamos lá. Entre e faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Entre no site, ó, amigosdaboanova.com.br. Quer falar diretamente com alguém? Aqui no Brasil tem o 0800 gratuito, que é o 0800 12 018 38. Tem o fixo aqui para a região de São Paulo, 11 2458 3214. E aquele número internacional que você pode falar de qualquer ponto do mundo, né, do planeta, que é o WhatsApp, o 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, que é essa modalidade de você transferir recursos do seu banco para a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, através do Clube Amigos da Boa Nova. Então, anote aí, eu vou repetir, é o mesmo do WhatsApp, 11 97261 0272. Participe, faça parte do Clube Amigos da Boa Nova e o Tiago vai dizer por quê, né? Você pode e deve fazer parte aí desse grupo, essa família, né, Tiago? Nando, se você quer participar de uma entidade séria que vai empregar bem o seu recurso, ajude. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, ajude a divulgar o Espiritismo, né, nessa doutrina maravilhosa que vem salvando milhões de vidas. E além disso, Nando, é tão bom porque além de você ajudar, você vai ter benefícios para você na compra de livros, que vai te melhorar na sua sustentação, no seu equilíbrio, para você dar um presente para alguém com valor mais em conta. Então você vai ter desconto na editora Mundo Maior, no Mercalivros, você pode fazer cursos, eventos, até peças de teatro, então coisas maravilhosas. Então, além de você ajudar uma instituição, você vai ser beneficiado por isso 2 vezes, 3, 4 vezes, né? Então a gente agradece muito, faça parte, Clube Amigos da Boa Nova. Quando muitas vezes já aconteceu das pessoas relatarem que a pessoa está lá no DAI, então ela está buscando, ela está ali buscando, e de repente ela para, ela, né, para lá em 1450 AM, em 1080 AM, para, e de repente está lá na internet, na busca e acha uma TV como uma TV Mundo Maior, e aqueles que estão também nos canais abertos lá em Minas Gerais, tá mudando de canal, falou, puxa, ela tem um rapaz lá, o Tiago falando ali, e isso, né, a gente sabe que não é muitas vezes por acaso, é que a gente, às vezes a pessoa está buscando, e ela, nessa busca, ela acha, e ela achando, ela fala, puxa, parece que esse conhecimento, alguma coisa, esse conhecimento não me diz alguma coisa,
E aquilo consola, aquilo lá ampara, aquilo lá ilumina aquela mente, né? Por isso, o Chico, no seu trabalho, né? Que foi incrível esse trabalho do Chico, de trazer tantas obras, mais de 400, quase 500 obras, né, Tiago? É algo, assim, espantoso. E você sabe que esse trabalho maravilhoso, a gente tenta aqui, à medida do possível, também compartilhar. Então, os frutos dele também estão sendo repartidos aqui na audiência da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Então, a gente convida você a fazer parte desse projeto, convida a somar forças conosco, um pouquinho, né, que a gente possa estar somando, vai fazer sim a diferença, como nosso querido Nando fala, que seja patrocinando 1 minuto da programação, então vale a pena sim. É uma forma da gente buscar. Se a gente, né, não, tem opções, então busque ou buscai e achareis. A gente vai achar aquilo que muitas vezes a gente sai longe para buscar alguma coisa, vai, né, é, buscar algum tesouro, a gente viaja pelos oceanos, pelas montanhas, pelas florestas, e às vezes o, o tesouro está bem debaixo de nós, onde nós estivermos. E, aliás, ele está dentro de nós. Então, Jesus, ele faz com que a gente olhe para esse tesouro que está dentro de nós, essa capacidade, né? Essa centelha divina. É aí que está a riqueza. E às vezes a gente fica procurando fora. E estava buscando em outros rumos e às vezes está dentro de nós, na nossa, né, condição de filhos de Deus. É isso mesmo, meu amigo. E você sabe que conversando com um amigo, ele está passando por umas grandes dificuldades, Nando. E ele disse o seguinte: olha, já fui em todo tipo, tudo quanto é religião, já fui em vários lugares. Ele está sofrendo muito, 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 Nando. Até problemas financeiros. Você vê quando desanda até a parte espiritual, parece que tudo vai pro brejo, né? Por isso que até que Jesus disse assim: olha, primeiro, coloque no seu coração as coisas celestiais e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Porque quando a gente se equilibra, Nando, tudo flui, né? A gente executa o nosso trabalho melhor, a gente faz tudo melhor. Então, e esse nosso amigo, Nando, ele tá tão perdido assim no fora, ele tá buscando, mas ele tá buscando fora. Porque essa mensagem de buscar e achareis também tem uma força muito profunda. E isso muitas pessoas não entendem, né? É também um buscar dentro, buscar a nossa força, buscar o nosso íntimo. Então, eu acho que isso precisa também ficar bem ressaltado na lição de hoje. Isso, dos tesouros do vosso coração, né? Que está em nosso coração, na nossa alma, no nosso ser, em nós espíritos, né? A gente vem de conquistas também, não só de erros, tem os acertos também das reencarnações passadas. Às vezes a gente coloca muito essa questão, estou devendo, é karma, eu tenho que pagar, mas e as coisas que a gente já conquistou também estão em nós. Às vezes elas estão guardadas, às vezes estão lá, precisam ser acessadas. E esse aprendizado, né, do Evangelho, ele faz com que a gente desperte para essa condição interna nossa, né? Às vezes a gente tem medo de olhar para si mesmo, mas a gente precisa olhar. é, Ama o próximo como a si mesmo, né? Buscar e achareis, né? Então, às vezes a gente acha que é lá no outro, lá nos rincões do universo, em outro lugar lá do universo. Não, é aqui mesmo, né, Tiago? É só olhar no espelho e tá ali, né? A solução tá ali, ó, tá tudo ali. Incrível, né? Incrível, incrível, incrível. Por isso que, vamos dizer assim, nos mais altos momentos da filosofia, quando os mestres nos ensinam, ele diz o seguinte: olha, quando você buscar dentro de você se conhecer, você está no mais alto grau da filosofia, né? No mais alto grau do autoconhecimento. Isso mesmo, é isso que eu queria lembrar e você lembrou, né? É, que o Sócrates lá encontrou lá naquela, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Então é isso que a gente precisa fazer.
Muito bem, então, com essas, né, últimas palavras aqui nossas, a gente vai chegando ao final de mais um programa Alvorada. Obrigado aí, Tiago, por disponibilizar o seu tempo tão precioso para estar conosco. Que é isso, amigo. Eu agradeço por você me ajudar a edificar meu coração. Espero que os nossos amigos também saiam com sementes, né, de lembranças do que a gente conversou aqui hoje, que isso também fortaleça e edifique seu coração. Eu agradeço demais, meu amigo. Isso mesmo, então a gente agradece, esperando você no próximo programa Alvorada aqui na Rádio Boa Nova e TV no Maior. Então até lá, até o próximo programa e aquele tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tiago. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.